Então estamos aqui com a Alice e a Neia, todo mundo gravando, né? Todo mundo da Star, porque a gente tem que documentar a passagem do Viaje o Mundo na coleção do Little Max, que são obrigados, né, a colocar aí, senão não visitou oficialmente o Little Max. Com todo prazer. Ou em casa ou na estrada a gente se encontra. Ao lado dos grandes amigos aí. Pois é. A turma 2025. Né? 2024, 25, os de cima, né? Os de baixo já o pessoal das mais antigas ali. Isso aí. Espero que vão ver se esse verão ainda enche esse painel aí. Olha, tem bastante gente por aí. Tem bastante gente. Então beleza, valeu. Tem E aí, viajantes, aventureiros, beleza? Estou aqui em mais uma etapa da minha viagem que eu chamo Vamos Abusar dos Parques do Thousand Trails. Já que eu paguei, né? Então vamos abusar, usar todos os parques possíveis que tem na região, que essa época a gente tem que ficar aqui no Pacific Northwest, porque o tempo lá para o sul, lá para Califórnia e o resto dos Estados Unidos mais para o sul está fervendo. Então a gente vê muita gente de outros estados aqui também fugindo, principalmente os do Arizona. A gente vê um monte de placa do Arizona aí e Texas. Então estou aqui no parque do Thousand Trails, que se chama Laconer. Vou ficar aqui uma semana. Às vezes eu penso assim, por que eu não fico mais? Eu nem pensei nisso direito, porque aqui é o meu parque favorito. São 313 baias, acho que tem. Algumas com esgoto, a minha infelizmente não tem esgoto. Mas tá bonitinho aqui, tem água, energia e já é o suficiente. E tem um banheirinho ali do outro lado, bem pertinho também. Então se precisar fazer minhas necessidades para não sujar meu tanque, eu vou lá. Tem uma reserva indígena aqui pertinho. Tem até um cassino que eu vou lá depois subir um vídeo. Fica uns 15 minutos daqui para passear um pouco à noite. Mas agora eu vou fazer um tour desse camping maravilhoso para vocês. Hoje de manhã, não, à tarde. Eu tinha visto ontem, a hora que cheguei, que tinha um cara que estava parado aqui, que estava com um trailer velho e um pneu de trás furado. Daí de manhã ele estava consertando. Ele andou até aqui e daí eu escutei, pá, o pneu estourou. E daí não sei pra onde que ele foi andando com o pneu estourado e caindo aos pedaços aqui, que tem outro cara que recolheu. Então vamos passear aqui para mostrar para vocês. Eu perdi meu mapa, só espero conseguir chegar de volta aqui. Não é aqueles que tem 1000 vagas, mas o problema é que é tudo cheio de entradinha, de curva, de redondo, rua reta, e daí eu acabo me perdendo. Olha o pessoal aqui comemorando. Ah, essa bandeira aqui depois eu vejo. Tá vendo que essa bandeira é preta e azul? Depois eu explico pra vocês por quê. Às vezes você anda pelo camping e você encontra essa bandeira aí. Ó, tá cheio de vaga vazia, não sei por quê. A mulher não me deu uma com... Ah lá, essa aqui tem esgoto. Eu não sei porque que ela não me deu uma com esgoto. Agora com esse sistema novo aí, que quando você faz reserva, ele já dá uma baia de acordo com o tamanho do teu trailer. Eu acabo perdendo essas baias boas. Sou do contra. É bem silencioso, mas aqui fica perto de uma base aérea. Foi lá do outro lado ali da Skagit Bay. Tem uma baía aqui. E daí de manhã, lá pelas 10 horas, vem os jatos caça aí fazer barulho. E às vezes eles passam bem baixinho. De manhã e à tarde eles têm uma baia grandona aqui, mas não. Por eu ter um trailer pequeno, eles não vão me dar essa vaga. E aqui tem umas vagas que não são muito usadas, né? Mas essas vagas aqui são para barraca. Tem umas que estão mais limpinhas. Tá vendo? Essa aqui é para barraca. Olha aí que vista sensacional que tem desse lugar. O pôr do sol lindo. Fica vendo às vezes uns pescadores passando por aí. Os barcos e os animais. Isso quando não vem os jatos aí, né? Porque os jatos, na hora que você vê, é bonito até, né? Porque eles sempre andam em formação. Mas é muito barulhento, né? Mas ó, tranquilidade. Conversando ali com o canadense, falei, pô, vocês ainda estão vindo aí? Porque hoje em dia tá difícil. Não é que tá difícil. Como é que fala? A rixa? É um pouco aí de desconforto, né? Entre americanos e canadenses, mas acho que mais da parte dos canadenses que foram, vamos falar assim, provocados, né? Daí ele é um pescador de caranguejo
Estava perguntando para ele, tenho sempre curiosidade, né? Por isso que eu converso com todo mundo que eu encontro. Saber o preço, ele pesca caranguejo. E o Dungeness Crab foi aquele caranguejo, se vocês assistiram o último vídeo, é aquele caranguejo que eu mostrei para vocês lá na praia, que estava trocando a casca. E daí diz que custa mais ou menos $6 por pound. Supermercado às vezes você acha por 12. Então não é lá muito lucro que os supermercados têm. Eu pensei que era muita coisa. Olha aí, o cara acho que deixou isso aqui. Esse aqui é aquele tanquinho. Ah, não, tá travado. Estranho, pode ser que o cara esqueceu. Que não tem ninguém aqui. E daí esse tanque aqui, ó, que eu falei pra vocês, mostrando que quando o teu trailer tá cheio das cacas, você usa isso aqui, coloca ali na bolinha que fica atrás do trailer, do carro, né? Da caminhonete. Tem um encaixe ali. Tem um encaixe ali. E daí você leva lá onde joga os dejetos. Praticamente todo mundo tem isso. O meu eu acabei não usando. Já tive 2, nunca usei. Então daí eu acabei vendendo e fico sem mesmo. Tomo cuidado para não encher meu tanque. Olha a parte das barracas, né? Que é bem organizadinho, ó. Cada área tem até nome de rua aqui. Mas não adianta nada, né? O cara fala assim, vai lá na Spear Road. Eu sei lá onde é que é isso. Eles dão um mapa na entrada, né? Mas mesmo com o mapa é um pouco confuso, por causa das ruas não são assim no formato de quadrado, é tudo assim, uma curva ali, uma das voltas é redonda, a outra é quadrada. Tá vendo? Bem legal arborizado o lugar aqui, ó. E para quem não conhece, já que estamos aqui, esse aqui é o nosso famoso Blackberry. Só que lá para setembro, quando eles já estão bom para comer, fim de agosto, forma as florzinhas, né? E daí vira o berry. Uma planta bem cheia de espinho aí. Lá na frente a entrada, depois eu vou lá. Então vamos primeiro no Clubhouse. Olha que legal. Aqui é o que chama estuário. Aqui tem vários tipos de peixe, mostrando aqui os tipos de peixe. Falou que até salmão passa por aqui. O pink, esse aqui tinha bastante lá no Alasca. Tá falando na época que eles vêm, ó, abril, outro vem fevereiro e maio. E daí o Chinook, que é o salmão, um dos tipos de salmão. Não falou o mês que passa por aqui. Mas também o riozinho aqui tá vazio. Mas ali desemboca no mar, né? Ai. Que pena, né? Porque se tivesse mais cheio aqui, quem sabe apareceria alguns peixinhos aqui. Não era o nome da rua. A rua, me fala? A única árvore sozinha. E é legal. Agora tô vendo aqui para não falar besteira. A maioria dos carros que puxa aqui deve ter saído para passear, né? A maioria das baias com trailers estão sem o carro. Mas mesmo assim, só à noite, às vezes, né, na hora da janta, já é 5 horas da tarde, que você escuta um barulhinho aí, mas é super quieto, super calmo. Tem as crianças que ficam brincando no parque, tem o lodge, todos eles têm, né? Mas dependendo do tamanho do lodge, é claro que é o tamanho do parque. Daí, obviamente, os lodges são mais bonitos, né? Esse aqui é um dos bonitos. Então sempre tem essa área aqui que costuma estar vazio. Mas já é 6 horas da tarde, ainda o solzinho tá lá em cima. Olha, esse é outro canadense que eu conheci. Daí tem os banheiros, uma máquina aqui para pegar Coca-Cola e salgadinhos. Quando tem eventos, dia 5 de julho vai ter evento aqui. Eu não posso perder. Pode ficar vendo televisão. Outra área aqui para descansar, é legal. E sempre tem os livros para você pegar se quiser ler, depois devolve. E aqui também tem o Wi-Fi para se você quiser usar a internet aqui, só que é bem fraquinha. Por isso que eu vou lá no cassino fazer o upload. E aqui o lodge. E olha a vista do lodge. Putz, meu, que coisa legal, hein? Que gostoso ficar nessa vista aqui. Sentar numas mesas que tem ali e ficar aproveitando o calor, ver os barquinhos e ficar esperando o pôr do sol. Uma área grande aqui para a molecada correr. Isso que eu acho interessante nesses parques de Thousand Trails, né? Tem outro sistema que chama Coa, que não é nada a ver com Thousand Trails, mas é um clube de campismo. Sempre quando eu vou lá, só entrar para perguntar preço,
Tá cheio de criança brincando e tal. E nesses 2003 já é férias. Era pra estar cheio de criança correndo por aí fazendo festa e não tem. Daí tem ali rede de vôlei, jogo da ferradura, um campinho de shuffleboard. Tem umas espécies que é legal. Tem umas espécies invasivas aqui. Daí às vezes estão até recompensa se você pescar eles e devolver, né? E aqui eles fazem testes de água também, né? Tá falando que a água tá boa para nadar. Obviamente fria, mas para as crianças que não estão nem aí, nunca viram outro tipo de água de mar, para eles tá bom demais, né? E não tem ninguém. Vamos ver esse fim de semana, o 4 de julho agora, vai ser um fim de semana que vai coincidir de estender sábado e domingo. Dia da Independência, legal, é árvore solitária. Opa! Nossa, eu tava vendo se era um helicóptero militar. Toda hora que eu penso em voar drone, eu tava falando, vou trazer meu drone. A última vez, a senhora Euromax veio comigo, numa das raras vezes. E daí eu voei o drone aqui, faz umas imagens super legal. Mas de toda hora que eu penso, vou voar o drone, aparece algum avião. Ainda mais se aparecer esses militares aí, que quase chega aí no topo dessas árvores, né? Aí, ó, é a árvore solitária. Um símbolo da tribo aí, Swinomish. Aqui está explicando um pouco. Essa árvore aqui é tradicional da tribo Swinomish. E daí essa marca marcava um ponto aqui de 3 âncoras que guiava os navegantes, né, até o mar. E 2014, 2015 teve uma ventania aqui que daí derrubou um pedaço dela lá em cima. E ela era mais comprida. E daí ela fica sozinha aqui. Tinha uma mesa aqui, sumiram com a mesa. Deve ficar sentado aqui olhando essa beleza aqui. Aqui no meio dessa ilhazinha, né? Deve ter sido o pedido dela, da Adeline Black. Ela é veterana aí da Segunda Guerra Mundial, 1917 a 2018. 99 anos. Parabéns. Daí aqui tem o hot tub. Eu lembro que na época do Covid tinha que marcar horário. E daí tipo assim, 2 horas ficava sem usar para eles limparem, 2 horas usava. Coisa, né, pensando naquela época, triste que a gente teve que passar, né? E aqui toda hora eu venho, já está fechada, né? Mas é uma lojinha que tem conveniências, coisas básicas. Fica aberto só das 10 às 4, terça, quinta, sábado e domingo. Mais coisas básicas, né? Para você não precisar ir na cidade comprar. Daí você vai aqui na loja. Eu estava com problema da água quente, então a lavanderia está fechada. Mas é estranho, né? Não falaram nada. Falaram no papel que nos deram. Mas eu vou perguntar. $3 para lavar. E deve ser $3 para secar, que não dá para ver. Baia vazia, sacanagem. Que é o que eles poderiam fazer, né? Se é aquele sistema de você chega e escolhe a tua. Daí eu poderia achar uma vaga que tem esgoto e ficar lá direto, né? Olha, outra vazia aí. Aqui eu lembro que tinha outra área, né, que tinha um outro lodge. Cadê? Reclamando que não tinha criança gritando aí. Tá as crianças aí. Ups! O guarda, o ranger ali mijando nas plantas. Esse vai ficar me devendo. Se fizer alguma coisa errada, eu vou falar, e você que tava mijando ali no meio das plantas, no meio das crianças, né? Aqui então tem as, como é que chama? Os chalés. E aqui tem essa área onde que você pode soltar teu barco. Se você pescar, quiser ir lá para a ilha. Corrigindo, aqui tá falando as leis da tribo, que não pode pescar, pegar caranguejo, ou clam, que é ostra, ou pegar qualquer madeira que esteja aí na praia. Sacanagem, tá vendo? Como eu falei, né? As tribos indígenas é outro país, você não pode fazer nada se não for um deles.
Achei o outro lodge ali, ó. Perto. Da outra vez, por causa do Covid, isso aqui tava fechado. Olha que sensacional, meu. Tu pode cozinhar. Acho que eu nunca entrei aqui, senão eu ia lembrar disso. Eu lembro do lodge, mas não lembro o que tinha dentro. Aquecedor ligado, não sei pra quê, porque tá quente. Televisão. Banheiro, tem chuveiro? Só pra saber, né? Não tem. Oh, sensacional. Televisão a cabo, né? Que você vê um jogo do Guarani aqui. Bacana. Olha que legal. Onde é que nós estamos? Estamos por aqui. Ou seja, ali do lado já tá Vitória, BC. Skagit Bay, aqui é a coisa, né? Que eu mostrei pra vocês ali fora. E não tá mostrando onde é que tá Laconer. Como é que legal. Bom, esse é um outro tipo. Oh. Tá, coitadinho, tava comendo, assustei ele. Esse aqui é um diferente, né? Tem o Chipmunk. O Chipmunk é aquele que tem um, tipo assim, um fiozinho colorido no rabo. Esse é o Chipmunk. O outro Squirrel, que é o outro é um rabo assim todo, esse que tava mostrando no vídeo que eu mostrei hoje. É um outro tipo de esquilo. Um rabo todo penugento. Parece um cabelo espantado. Não acaba nunca. Cansei. Aqui tem mais chalés do 7 ao 18, ou seja, tem mais 11 chalés por aqui. Acho que não preciso mostrar, né? Quem está interessado volta no vídeo lá de Las Vegas, que a gente ficou num. E aqui na saída, entrada, tem um lugar onde que você pode jogar os seus dejetos, porque a maioria das vagas não tem, né? Esgoto. Então antes de ir embora você pode vir aqui. Ah, o trailer que eu falei do pneu estourado. O cara decidiu parar aqui e ir embora. Vamos ver se é esse mesmo. A entrada principal. Tem ali os escritórios. É esse mesmo aí, ó. O cara acabou deixando. Eu pensei que nem tinha visto que o pneu dele estourou. E deixou a porta aberta. Essa vendedora que estava aqui, ele sempre dá um pacote, né? Sempre fala para vir visitar a vendedora para ver se pode melhorar o seu plano, coisa e tal. É a mesma lá de Seaside, ela mudou pra cá. Vamos ver se ela tá aqui pra encher o saco. Tá tarde. E só vendo o tamanho da estrutura aqui, né? Já dá pra ver o tamanho desse Thousand Trails, né? E tem mais todo aquele lado lá que eu não vou passear porque é tudo meio parecido. Mas só pra ter uma ideia desse parque aqui, desse camping, acho que já foi suficiente, né? Só vou lá na Paranaguarita pra pegar outro mapa, que eu acho que eu perdi o meu. Às vezes a vendedora fica aqui na esperança de vender alguma coisa para os atrasados. Isso aqui é a entrada principal. E até aqui, ó, tem os totens dos índios aí. Agora eu quero saber o dia que eu vou entender que história que eles estão contando em cada um deles aqui. Ou se foi só da imaginação do pessoal que trabalha aqui, falar, vamos fazer um com um monte de careta. Ah, tem café da manhã, olha que legal. Café da manhã, bingo e a loja aberta. O nosso papel reclamando, né? E ele entendeu que é o seguinte, por exemplo, se você chega aqui e tem uma baia que vai ficar desocupada por 5 dias e tá com esgoto, porque eu marquei 7 dias, dessa baia vai ficar 5 dias vazia, porque tu pedi 7 e não tinha para 7 dias. Então ele entendeu a minha lógica. Eu acho que todos eles entendem, só que não é culpa deles, né? É do pessoal que fazem. Eu vou começar a reclamar bastante, porque daí quem sabe alguém me ouve, né? Reclamei bastante sobre o tipo de programas que eles tinham que nenhum servia para mim. E daí acabaram criando um que servia, que era perfeito, que eu estou agora. E aí muita gente ficou feliz. Eles disseram que estão vendendo um monte. Para quem não é tempo integral, né? Então tem ali o campinho de golfe. Acho que acabou. Em matéria de o que tem aqui, né? O resto são baias parecidas, não tem mais. Tem, né, o lotezinho ali do cachorro, a área do cachorro para ficar correndo ali cercado, todos têm.
Não, vou ter um negócio diferente ali. Mais quadras aqui de pickleball ou basquete. E lá atrás tem mais uma área de recreação para crianças. Escorregador e tudo mais. E tem, né, vários banheiros espalhados pelo camping. Completos, com banho, né? Que daí quem não quer usar o banheiro do trailer para não encher o tanque e ter que descarregar. Pois bem, essa foi a apresentação aqui do Thousand Trails de La Conner para vocês. Te mostrei quase tudo. O rapaz ali na frente falou que tem umas 40 baias só que tem esgoto, né? Então a demanda, a procura sempre é alta. Mas às vezes dá sorte e a gente pega uma, né? Que daí é legal, né? Não precisa sair do trailer, pode tomar banho à vontade, sem precisar preocupar em descartar. Então agora eu vou pegar o carro e vou lá para o cassino para subir o vídeo. Não dá mais para ver, né? Esse mundo aqui dos viajantes do Thousand Trails é pequeno, né? Tava conversando com uma senhora ali, olhei para ela, falei, parece conhecida, né? Ela tava saindo lá do Thousand Trails de Long Beach e daí ela não tava conseguindo ligar o trailer, ou ligar não. Ela falou que as luzes do carro que ela puxa, que é uma caminhonete, não tava funcionando. Daí eu falei para ela, experimenta aí tem uma pomadinha, né, que você coloca nos eletrônicos, que daí costuma ajudar, né, dá uma raspadinha. Daí ela colocou, funcionou. E agora ela estava me contando a história dela, né? Que já há 15 anos, olha aí, que aventureira, hein? 15 anos já faz já está nessa vida nômade, mostrou todas as estradas, mostrou no mapa dela todos os estados que ela cobriu, já foi todos. E quantas vezes já foi para lá e para cá, acho que umas 10 vezes já, falando as estradas que ela cruzou. Aí, né, a gente conversou bastante ali a respeito de como é que é a vida nômade para uma mulher, disse que nunca teve problema. Bacana, né? Não é a primeira vez que eu encontro gente que eu estava acampando junto em outros campos, que sempre acontece isso. Então pronto, chega de enrolar, né? Vamos sair um pouquinho.